bom dia, você que está ligando a sua televisão agora. Estamos de volta com o Bahia no Ar. Agora a gente vai falar sobre as mudanças no Código de Processo Penal. Começaram a valer no país todo, um assunto que tem gerado polêmica. Inclusive, essa mudança vai atender a Lei 12.403, de 2011, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Segundo essas alterações, as mudanças aí no Código de Processo Penal, crimes como furto simples, ato obsceno em local público, roubo à mão armada, lesões corporais gravíssimas, uso de armas restritas, desvio de dinheiro público, peculato, corrupção, extorsão, bigamia, todos esses crimes, eles passam a ter outras medidas cautelares que não a prisão preventiva. Mas quem vai explicar esse assunto direito para a gente é o advogado Fabiano Pimentel, criminalista, professor de Direito Penal. Muito bom dia, tudo bom? Fabiano, seja bem-vindo aqui ao Bahia no Ar. Pode sentar, por favor. Eu queria entender um pouco por que essas mudanças elas estão sendo feitas nesse momento. O que provocou essas mudanças no Código de Processo Penal? Na verdade, o que acontece é que essa nova lei ela vem atender um preceito constitucional, né? Havia, na verdade, uma necessidade de se adequar o Código de Processo Penal à Constituição Federal e ela vem exatamente com esse objetivo, de adequar ao texto constitucional. De que forma ele se adequa, né? Por que estava divergente aí? Na verdade, não havia uma divergência, né? Havia um espaço vazio, uma ausência legal, e essa norma vem preencher esse espaço, na verdade. Por que as pessoas estão aí comentando que isso pode provocar a sensação de impunidade? Por que está sendo tão criticada essa alteração? Essa lei, ela serve exatamente para fazer essa adequação em que sentido? Bom, aí muitos têm falado sobre a questão da impunidade. Porque agora a prisão preventiva ela só será admissível para os crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos. Então, de 1 a 4, quer dizer, até 4 anos, não será mais aplicada a prisão preventiva, né? E daí esse comentário, né, da sociedade de que isso geraria uma sensação de impunidade, etc. É porque as pessoas também têm a ideia de que a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que é cautelar, né, antes dele ser julgado, ela já tem a função de punição, e não é nada disso, né? Mesmo tendo sido preso em flagrante, o suspeito, né, o acusado, ele tem direito ainda a responder todo o processo para então ser punido ou ser preso ou qualquer que seja a punição, não é isso? Exatamente. A prisão preventiva, ela serve como última ratio do sistema, ou seja, é a última opção. Então, o que acontecia era o seguinte: o sujeito permanecia preso durante a instrução do processo, né, segundo a lei antiga, e depois da sentença ele era solto para cumprir uma pena alternativa. Então, a lei ela vem exatamente para resolver esse problema. Se o sujeito vai ser solto depois da sentença para cumprir uma pena alternativa, por que não conceder essa liberdade antecipadamente? Então, a lei faz a distinção. Os crimes graves permanecerão com a possibilidade de prisão preventiva. Os crimes menos graves, ou seja, aqueles crimes em que se punha até 4 anos, que ao final do processo se receberia uma pena alternativa, pode-se conceder antecipadamente uma medida cautelar. Então vamos acalmar o pessoal de casa aí, né, que está preocupado. Os crimes graves, daqueles mais violentos, aqueles assassinatos com requintes de crueldade, tudo isso, esses acusados que são considerados mais perigosos, eles continuam tendo a prisão preventiva aí enquanto o processo está sendo julgado, caso não ofereçam, né, perigo às testemunhas ou nenhum risco às investigações. Mas quem não se enquadra, né, nesses crimes que vão até mais de 4 anos de prisão, eles passam a ter outras medidas cautelares. Quais seriam essas? Por exemplo, o sujeito fica sem poder sair da comarca, sem avisar o juiz, deve comparecer mensalmente ao juízo para dar conta das suas atividades. Pode, por exemplo, ser monitorado através do monitoramento eletrônico, que são as pulseiras e as tornozeleiras eletrônicas. Agora, essas pulseiras, elas funcionam mesmo? Que a Na gente Bahia casos ainda não temos essa aplicação, mas em São Paulo e no Rio Grande do Sul já se aplica, né, o monitoramento eletrônico dos presos. Prisão domiciliar, ou seja, são várias medidas alternativas a essa prisão, que seria a última possibilidade do nosso sistema penal. E para a sociedade, que é assim, pega de surpresa agora e começa a imaginar, a gente começa logo a imaginar o pior, né? Vão ficar soltos, vai ficar mais insegura a cidade, né, o Estado, etc. O que traz de benefício para a gente essa alteração? Algum benefício social, obviamente, ele traz, né? Eu acho que o grande mote da lei é efetivamente fazer essa separação entre presos perigosos, né, entre denunciados e acusados perigosos,
e aqueles que não são perigosos. Por quê? Grande parte do sistema penal, ele estava abarrotado por presos de todo tipo. Então, presos menos graves e presos mais graves estavam no mesmo ambiente penal, que seria o cárcere. Então, com a reforma do Código de Processo Penal, ou seja, há a possibilidade dos presos menos graves, ou seja, eles podem obter essas medidas alternativas, cautelares, né, diferentes da prisão, deixando a prisão somente para crimes graves, ou seja, aqueles que realmente precisam estar naquele ambiente que é a prisão. Então, o senhor acredita que é uma medida positiva? Eu acho que a lei veio para somar, não é? Não há necessidade da população ficar preocupada, não é? Porque o juiz analisará cada caso concreto. Se o sujeito é primário, tem bons antecedentes, ele pode obter a medida. Se ele for um criminoso reincidente, um criminoso grave, permanecerá preso. Fabiana Pimentel, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que esclarecimentos. agradeço a vocês pelo convite. Vamos saber como é que está o trânsito na capital? Vamos lá? 6h57.